Maldani, é sempre uma alegria falar na tribuna sobre a presidência de Vossa Excelência, que tem demonstrado aqui na casa um senador mais do que atuante. Vossa Excelência, de forma muito gentil, elogia todos nós, mas toda vez que eu preciso da sua presença nas comissões que coordeno, seja de Trabalho e Previdência ou Comissão de Direitos Humanos, Vossa Excelência sempre está presente. Muitas vezes eu preciso da assinatura no livro, a Vossa Excelência vai lá, confiando na minha atuação e nos acordos que fizemos com todos os partidos. Vossa Excelência, não, eu deixo assinado, confiando que aqui serão votados projetos de consenso. Se for polêmico, claro, dê a votação nominal e cada um vai expressar seu ponto de vista, e o senhor lá também sempre esteve presente. Por isso, meus cumprimentos pelo brilhante mandato que vem fazendo aqui em favor não só do seu Estado, mas também de todo o povo brasileiro. Bondade de Vossa Excelência. Senador Cassulo Maldani, eu venho à tribuna no dia de hoje, que todos sabem da atenção especial que eu dou para a nossa Previdência Pública. Dedico o meu mandato em defesa de todos que são discriminados, dos assalariados, dos trabalhadores e, claro, dos empreendedores, que é um compromisso de nós todos, mas naturalmente dos aposentados e também dos pensionistas. E por isso, a semana passada eu vim à tribuna e comentei a posição do presidente francês, ora eleito, o socialista, que reduziu a idade para efeito de aposentadoria de 62 para 60 anos, entendendo que com isso ele estava abrindo novos postos de trabalho e com isso teríamos outros milhões de franceses trabalhando, produzindo, consumindo, e outros que aposentados, recebendo aquilo que tem direito da aposentadoria e ainda se dedicando a outras atividades. Uma medida importantíssima do governo francês, que veio na contramão daqueles que criaram a crise na Europa, aumentando a idade de aposentadoria dos trabalhadores e reduzindo o salário dos trabalhadores. O governo francês foi na linha de tudo aquilo que adotou no Brasil o presidente Lula. Por isso, senhor presidente, eu quero dizer que essa postura do governo francês é uma postura digna de aplausos por toda a comunidade internacional, um exemplo a ser seguido. No Brasil, estamos avançando. Segundo informações divulgadas na imprensa nos últimos dias, o projeto de lei de nossa autoria, aprovado por unanimidade aqui no Senado, que acaba com o famigerado fator previdenciário, que eu considero a lei mais perversa inventada, eu diria, nos últimos 500 anos. É uma lei, senhor presidente, que eu não sei aonde que alguém se baseou para apresentá-la. Eu fui sempre contra, votei contra, tentei derrubá-la e não consegui. Porque ela retira a metade do salário do trabalhador no ato que ele se aposenta. E o trabalhador mais pobre, ele confisca a metade. E por isso que eu venho brigando muito contra esse famigerado fator. Felizmente, o presidente Marco Maia, e tenho aqui a alegria de dizer, do meu sindicato, dos metalúrgicos de Canoas, pautou a matéria para acabar com o fator previdenciário e já iniciou uma discussão com um grupo de parlamentares, tive dialogando com eles, para terminarmos com o fator e avançarmos pelo menos na fórmula 85-95. É uma fórmula alternativa mais interessante, importante, que, para se ter uma ideia, pelo fator previdenciário, a mulher, para se aposentar no regime geral da Previdência, ela tem que ter 65 anos de idade. 65 anos. Com a fórmula 85-95, ela vai se aposentar com o salário integral aos 55 anos de idade. Quero cumprimentar os deputados que estão suscitando esse debate. E é bom dizer que a fórmula 85-95 não é nenhuma invenção. Ela já é adotada no serviço público. No serviço público há duas opções de aposentadoria. Ou você se aposenta com 55 anos a mulher e 60 o homem, ou pela fórmula 85-95, que é semelhante, porque a soma da idade e o tempo de contribuição da mulher tem que dar 85 e do homem 95. Mas por que eu venho à tribuna? Não é só para repetir isso que eu venho falando aí no longo dos últimos 10 anos e que os senadores me ouviram e aprovaram. Dizem
que o governo trabalha com a hipótese de que os homens se aposentem com 75 anos de idade, do regime geral, 15 anos a mais daquele que se aposenta na área pública, como eu, por exemplo. Por que o operário metalúrgico que está lá na fábrica vai se aposentar com 15 anos depois do que eu tenho direito à aposentadoria? Isto é uma brincadeira de mau gosto que eu acho que não é verdadeira. Quero dizer que eu não acredito, o governo que eu faço parte não proporia um absurdo desses, pois o trabalhador do regime geral, repito, teria que trabalhar 15 anos a mais do que nós que estamos aqui na área pública. Com certeza, repito eu aqui, e escrevi que foi uma brincadeira de mau gosto de alguém que resolveu afrontar a dignidade dos trabalhadores. Uma afronta aos ditames do que manda a nossa própria Constituição. Uma afronta a todos os trabalhadores e trabalhadoras que engrandecem esse país. É fácil, eu digo sempre, ficar sentado em um gabinete, ditando regras para os outros, especialmente quando não os inclui. Porque aqueles que dizem isso se aposentam com 55 anos de idade e 60. 55 a mulher, 60 o homem. Então é fácil ficar nos gabinetes ditando esses números absurdos para a imprensa, porque ele não é atingido. Ele vai se aposentar com 55 e 60. E joga para o trabalhador, o pedreiro, o metalúrgico, o que faz limpeza na rua, o assalariado, o professor, joga para esse 75 anos. Não existe nenhum país do mundo que tenha uma loucura dessa. Por isso que eu não acredito. Eu acho que é chute de algum irresponsável ao levantar esses nomes, esses números. E a imprensa, claro, é dito, publica. Ao aumentar a idade da aposentadoria, nesses moldes absurdos, estamos excluindo trabalhadores do mercado, porque quem iria empregar um cidadão com 72, 73, 74 anos? Ninguém. É para ele morrer mesmo, sem salário e sem aposentadoria. Um absurdo. Quanto mais adiarmos a aposentadoria, menos vagas serão liberadas para o ingresso, inclusive dos jovens no mercado de trabalho, prejudicando os jovens. Por isso, senhor presidente, essa questão só pode se agravar se mantivermos esse ponto de vista. Crises sociais ganharão proporções incalculáveis, como está sendo na Europa. Só para dar um exemplo, na Itália, por exemplo, um país que tem uma população idosa 3 vezes a nossa, mesmo lá na Itália, fica nos 60 anos. Na União Europeia, que está em crise, e porque abusaram desse número feito anos-vida para a aposentadoria, ainda fica em 61. E no Brasil, estão propondo agora, não acredito que é o governo, quer dizer que eu não acredito, é algum irresponsável propondo 75. Se fosse verdadeira a proposta vinculada na mídia hoje, repito, não acredito, não é do governo Dilma, que trata do aumento da aposentadoria para 75 anos, estaríamos fazendo um ataque nunca visto aos direitos dos trabalhadores. Isso é pior que o fator. É pior que o fator. Veja, eu sempre disse que eu não acredito que tenha uma lei pior que o fator previdenciário. O direito a gozar uma aposentadoria digna, com saúde e condições físicas para usufruir é de todos. É uma política de direitos humanos. Essa proposta, repito, não existe. Mesmo que existisse, seria bombardeada, tenho certeza, por todos os homens de bem desse país. Que quem apresenta isso não pode ser uma pessoa de bem. Querer que o operário metalúrgico ou da construção civil, repito, se aposente com 75 anos é brincadeira de mau gosto. Quero dizer que, além dessa minha posição clara, desse embate que tenho travado, apresentei emenda já ao orçamento para garantir recursos para a aposentadoria digna dos aposentados e pensionistas com aumento real e também para acabar com o famigerado fator previdenciário que eu tenho condenado aqui quase diariamente no longo desses 12 anos. Quero dizer mais, se querem o debate da idade mínima, eu enfrento. Tanto que apresentei a PEC número 10 de 2008,
que propõe o fim do fator e ainda alavanca a possibilidade de uma idade mínima, que não é essa loucura que colocaram aí. É uma regra de transição que se aproxima daquilo que é dito para o servidor público, ou seja, 55 anos de idade para a mulher, 60 para o ano, para quem entrar no sistema. E faríamos uma regra de transição para quem já cumpriu o tempo correspondente à contribuição, 35 anos o homem e 30 a mulher. Se cumpriu isso, ele fez a sua parte e ele teria direito a se aposentar. Os que entrassem no sistema daqui para frente, não essa loucura de 75, seria 55 anos para a mulher, daqueles que vão se aposentar daqui a 30 anos e o homem seria 60 daqui a 35 anos. Senhor presidente, quer dizer que a minha proposta é uma proposta razoável, que está em sintonia com a maioria dos países do mundo, onde a média é 60 e 55, para aqueles que entram no sistema. O estabelecimento de idades mínimas para a concessão de aposentadoria não é difícil de construir esse entendimento, desde que haja uma boa regra de transição. A PEC número 10, proposta de emenda constitucional de nossa autoria, aproxima o regime geral da área privada ao regime dos servidores públicos. E por isso lutamos e é isso que defendemos. Por fim, rogo o apoio de todos, deputados, senadores, a essa proposta que entendemos equilibrada e que demonstra que pode ser aplicada. Eu desafio aqui qualquer cidadão, por mais irresponsável que seja, que me prove se o regime geral da Previdência não tem um superávit de 15 bi todo ano. Desafio, me digam aqui, e venham aqui numa comissão do Senado me dizer se não há um superávit de 15 bi. Se há um superávit de 15 bi, se eu estou falando com tanta convicção, é porque eu estou falando com dados do próprio Ministério da Previdência. Venham aqui e me digam isso. Se o regime geral da Previdência, onde vocês aplicam o fator que corta com a metade do salário do trabalhador, que não dá um aumento real, ainda dá um superávit de 15 bi. Essa é a pergunta que eu deixo para aqueles que tiveram essa infeliz ideia de falar em aposentadoria aos 75 anos. Mas, senhor presidente, aproveitando ainda o meu tempo, eu quero falar de um outro tema que tem tudo a ver com o conjunto da população do nosso país, que é a educação. Na semana passada, estivemos envolvidos com o debate em torno da Rio+20. E deixamos passar despercebido um fato, para mim, importante na área da educação, que foi a sanção da Lei 12.668, de 18 de junho de 2012, que instituiu, e nós estávamos aqui, e nós votamos, e o presidente Lula sancionou o Dia Nacional do Piso Salarial dos Professores. Essa lei nasceu pelo PLS 332, de autoria do eminente senador Cristóvão Buarque, proposto com o objetivo de garantir uma conquista histórica para os profissionais da educação brasileira, que foi a criação do Piso Nacional dos Professores. O dia escolhido para essa homenagem foi 23 de março, porque nesse dia, no ano de 2004, foi apresentado no Congresso Nacional o projeto que culminou com a edição da Lei 11.738, de 16 de julho de 2008, que criou o Piso Nacional dos Professores. Quero aqui cumprimentar o senador Cristóvão Buarque e a ministra Ideli Salvati, que foi uma fusão da proposta dos dois que resultou no Piso Nacional dos Professores. No início desse ano, já tive também a oportunidade de cumprimentar o governo federal e o Ministério da Educação pelo reajuste dado aos professores que garantiu um piso para 1.451. Hoje volto novamente à tribuna, destacando a necessidade de valorização dos profissionais da educação e a importância desses profissionais para o futuro do nosso país. E que se construa um entendimento com aqueles que estão em greve em diversos estados e também a nível nacional, porque uma das políticas tem a ver com as universidades federais. Fala-se muito, senhor presidente, que temos que valorizar a educação. Fala-se muito que temos que valorizar os professores. Sendo assim, senhor presidente, acho que poucos nesses países sabem exatamente o que significa isso. De acordo com o parecer da CNE e da CEB, número 9.000 de 2009, do Conselho Nacional de Educação, a valorização profissional se dá na articulação desses três elementos: carreira,
jornada e piso. Se nós tivermos um carinho especial com a carreira dos professores, com o piso salarial dos professores e com a jornada dos professores, com certeza nós teremos também uma educação de qualidade. Ao criarmos o piso nacional dos professores, atuamos em dois desses elementos, o piso e a jornada. Isso porque, além de fixar um valor mínimo para a remuneração do professor, a mesma lei determinou também que a jornada semanal de 40 horas deve ser cumprida, de modo que, no máximo, 2/3 desse período seja em sala de aula, o outro terço restante deve ser utilizado pelo professor em atividade extra-aula. Senhor presidente, e o que são as atividades extra-aula? O senador Cristóvão, me lembro que falava do tema com muito conhecimento. E Vossa Excelência, senador Cristóvão, que foi reitor da Universidade de Brasília, me lembro, disse diversas vezes aqui que aqueles horários dedicados à preparação de aulas aos alunos, com pais, com colegas, com os alunos, em reuniões pedagógicas, didáticas, são sim horas de trabalho, ou seja, são atividades que se destinam à melhoria da qualidade do ensino em nosso país. Atividades que se destinam a acabar com uma realidade do mundo do crime, que obriga o professor a falar em sala de aula durante 40 horas por semana, como se isso fosse garantir, somente isso, o ensino de qualidade. A educação, dizia o senador, e aqui eu repito, é uma forma de combater a violência, de combater o crime, de preparar nossos jovens para o mundo do trabalho e serem os dirigentes do país no dia de amanhã. Sabemos que não garante, ao contrário, adoece o professor, de acordo com os dados oficiais, publicados inclusive pela imprensa. Somente em janeiro e a julho de 2010 foram concedidas na rede estadual do ensino paulista 92 licenças médicas por dia. De janeiro a julho, 92 licenças médicas por dia. Isso equivale, senhor presidente, a 19 mil professores afastados da sala de aula por motivo de saúde e também por problemas emocionais. Nessa mesma linha, senhor presidente, uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília, UNB, na região centro-oeste, divulgada em 2008, revela que 15 em cada 100 professores da rede pública base sofrem de uma doença chamada síndrome de burnout, que provoca cansaço, esgotamento e falta de motivação. Esse estudo foi realizado com 8 mil professores da região e identificou 3 sintomas citados pelos entrevistados: baixa realização profissional, alto grau de esgotamento emocional e distanciamento dos alunos. Estes, então, são pontos que nós temos que discutir. Aí vamos. Primeiro, cria um piso nacional para os professores. Segundo, modifica a jornada de trabalho, para permitir que o professor seja remunerado também pela chamada atividade extra-classe. Senhor presidente, isso pode permitir, no longo prazo, uma melhoria de qualidade da vida dos professores, dos alunos e da educação em nosso país. Apesar disso, tem muita gente contra ainda essa lei. Logo que ela foi publicada, me refiro à lei do piso e da jornada, já entrega no Supremo Tribunal Federal, alegando que a lei era inconstitucional. O Supremo, de forma muito adequada, correta, transparente, tranquila, encerrou o assunto e disse que não é inconstitucional coisíssima nenhuma, tem mais é que pagar. A jornada dessa classe é descumprida na maioria dos estados brasileiros. Por sua vez, o piso nacional ainda não foi implantado no Pará, no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Goiás, em Minas Gerais, em Rondônia e aí vai alguns dos estados. Tão logo foi divulgado o novo valor do piso nacional dos professores, a Confederação Nacional dos Municípios veio ao público dizer que ela geraria despesa da ordem de 7 bilhões de reais e os municípios, os governos estaduais, não arcariam com esse gasto. Despesas essas decorrentes, então, do salário